Bom, pessoal, nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre a história, né, da ótica, ou pelo menos alguns fatos marcantes aí em ótica. Bom, atualmente quando a gente fala aí a respeito de ótica, quando a gente menciona a ótica, né, a primeira coisa que vem à mente da gente são fibras óticas e lasers, como mostrada aqui nessas figuras. Contudo, a história da ótica é muito mais antiga do que isso, né, como a gente imagina. Na verdade, ela é tão antiga que aqui em 1900, aqui, antes de Cristo, né, provavelmente, né, na época do Egito Antigo, foi-se observado nas vizinhanças dessa pirâmide aqui, né, que é a pirâmide Sesostri II, né, ao lado aqui da pirâmide havia algumas casas, né, de trabalhadores que provavelmente trabalharam na construção da pirâmide, aonde foi encontrado já um espelho. Mesmo na Grécia Antiga, né, de 500 a 300 aqui antes de Cristo, né, há várias menções a processos ópticos, como por exemplo a lei da reflexão, né, que é mencionada no livro de Euclides, né, do Catoptrix. Além disso, por exemplo, a refração na água é mencionada no trabalho de Platão, né, na República. E esse mesmo Euclides aqui, ele, por exemplo, em alguns dos seus trabalhos, ele menciona que, na verdade, para fazer o entendimento da ótica, né, de como a gente enxergava as coisas, como é que as coisas refletiam, eles imaginavam, na verdade, que os olhos, nossos olhos, eles tinham um papel ativo, né, de tal forma que os olhos aí eles emitiam raios que eram então refletidos por objetos, tá bom? Bom, na verdade, ainda aqui um pesquisador, né, uma pessoa bastante importante, talvez não tão conhecida na história da ótica, é o Alhazen, tá bom? Que viveu aqui por volta de 1000 aqui depois de Cristo, tá bom? Esse era na verdade um pesquisador iraquiano, né, na época lá do Oriente Médio, e se você lê os trabalhos dele, você começa a perceber quão avançado, na verdade, já era o seu conhecimento em ótica, né? Ele estudava, por exemplo, espelhos esféricos e parabólicos. Ele, na verdade, propôs que o olho era passivo, né, que ele simplesmente recebia a luz refletida dos objetos, né, ao invés de ser a luz que emanava dos nossos olhos e passava e refletia no objeto. Na verdade, o olho só recebia. E ele também explicava de maneira muito boa, na verdade, né, da maneira correta, as leis da reflexão e da refração, né, devido ao movimento da luz ser mais lenta em meios mais densos, tá bom? Em substâncias mais densas. Ou seja, isso daqui era lá do Oriente Médio, mas seus trabalhos chegou até o Ocidente, até a Europa, né? E imagina-se hoje que muito provavelmente influenciou muitos pesquisadores europeus. Bom, por volta do século XVII, já na Europa, né? Sabe-se então dos trabalhos de Galileu, né? Sendo bastante conhecido pelo desenvolvimento do telescópio, né, por volta de 1600, e na verdade existe aqui já a primeira briga pela patente, né, porque o Lippershey aqui, ele aplicou para a patente do telescópio galileano em 1608, tá bom? Bom, Galileu ele usou esse telescópio aqui, então aqui para fazer observação da Lua, Júpiter, as luas de Júpiter, o Sol e assim por diante, e ele fazia os desenhos, né, das observações à mão livre, né? Esse aqui é um exemplo de um dos desenhos que ele fazia aqui da nossa Lua. Bom, Kepler, né, por volta aqui também de 1600, ele foi um personagem bastante importante então na história da ótica, né, tendo descoberto a reflexão total interna. Ele mostrou, na verdade, né, como os princípios dos fundamentos de como na verdade funciona um telescópio. Ele foi a primeira pessoa a desenvolver uma teoria de primeira ordem aqui para a ótica geométrica, e ele também foi a pessoa que descobriu a aproximação para ângulos pequenos aqui da lei da refração, tá bom? Então, θ1 N1 é igual a θ2 N2. Bom, um pouco mais adiante, né, mas ainda bastante contemporâneo, o Snell, ele foi quem descobriu a lei da refração, tá bom? Hoje nomeada como lei de Snell, né? Sendo N1 sendo θ1 é igual a N2 sendo θ2, né? Então é uma lei que já valia então, para qualquer ângulo e não apenas para ângulos pequenos.
Ainda no século XVII, né, o René Descartes, ele foi a pessoa que, na verdade, fez as primeiras propostas, né, de que a luz ela deve ser como uma onda, né, como som, tá bom? Então, na verdade, ele modelava a luz aqui como uma onda de pressão nesse meio, né, o éter. E também nessa mesma época, né, Robert Hooke estudou aí a interferência em filmes finos, né, que mostra aquele padrão de cor colorido que aparece nos filmes finos quando você irradia com luz branca, né, devido ao processo de interferência. E, na verdade, o Hooke foi o primeiro a desenvolver uma teoria para a luz, tá bom? Teoria ondulatória, quero dizer, para a luz, tá bom? O Robert Hooke não tem foto dele, né? Não há foto conhecida do Hooke, mas é interessante notar que ele provavelmente foi um dos mais importantes físicos experimentais do século XVII, né? Tendo sua relevância talvez um pouco encoberta, né? Pelo Isaac Newton, mas é o mesmo Hooke, né? da lei de Mola e assim por diante. Bom, Christian Huygens, né, na verdade, ele foi a pessoa a se aprofundar na teoria ondulatória aqui da ótica, né? Ele também percebeu que a luz, ao entrar no meio mais denso, ela mudava a sua velocidade, né? Tendo uma velocidade mais baixa, então, quando propagava no meio mais denso, com maior índice de refração. E ele foi a primeira pessoa a explicar a refração dupla, também conhecida por nós aqui como birrefringência, tá bom? Então, mostrando que dependendo do cristal, você poderia ter dois índices de refração diferentes. E, obviamente, ele enunciou o princípio de Huygens, né, para explicar como é que funcionava a difração, né, imaginando aqui que cada ponto aqui da frente de onda se comportava como uma onda esférica, de tal forma que a onda a partir dali seria a reconstrução, seria a interferência, né, seria reconstruída a partir da interferência dessas diversas ondas aqui primárias, tá bom? Bom, é claro que não se pode falar de Newton, de ótica, sem falar de Isaac Newton, né? Aqui entre 1642 e 1727, né? O Newton é bastante famoso, não só por seus trabalhos em mecânica, mas também por seus trabalhos em ótica, né? Tem um livro dele bastante famoso chamado Ótica, né? E uma frase aqui desse livro é que me dê um prisma triangular que eu vou celebrar o fenômeno das cores, né? Isso aqui virou a capa do disco do Pink Floyd. Bom, embora ele tenha ficado aí ambivalente por muitos anos, né? Depois ele realmente acabou concluindo, né, que havia evidência suficiente para suportar uma teoria de corpuscular para a luz, né? Então você vê que na verdade ele também não estava certo nessa ambivalência, não estava errado, melhor dizendo, nessa ambivalência, né? Porque a gente sabe hoje em dia que a luz tem um comportamento dual, onda e partícula. Entre os séculos 18 e 19, né, vários personagens aqui foram importantes em ótica, né, dentre eles o Euler, o Young e o Fresnel, né. Então o Euler aqui, ele é sempre lembrado pelo desenvolvimento mais aprofundado ainda da teoria ondulatória da luz, pela proposta do desenho de sistemas acromáticos, né, como por exemplo os dubletos acromáticos que compensam a dispersão de lentes, né, usando diferentes materiais. O Young, na verdade, é bastante conhecido ou bastante lembrado pela explicação dos processos de interferência, né? E foi ele, na verdade, mostrou que a luz era uma onda transversal. E o Fresnel, na verdade, que também é bastante lembrado pela sua parte da onda ondulatória, né? Particularmente no entendimento de processo de difração. E ele, na verdade, foi a pessoa também que derivou, como todos nós sabemos, nas equações de Fresnel, as expressões para os coeficientes de transmissão e reflexão de ondas. Bom, é claro que por volta de 1800, né, um personagem bastante importante, na verdade, foi o Maxwell, porque o Maxwell, na verdade, ele conseguiu unificar a eletricidade e o magnetismo, né, fazendo então as famosas equações aqui de Maxwell, né, das quais é possível então a gente encontrar a equação para a onda eletromagnética, né? Como vocês sabem, a partir daí então foi possível mostrar que a luz, na verdade, de fato é uma onda eletromagnética que se propaga com velocidade c, onde c é exatamente
a velocidade da luz que se conhecia naquela época, tá bom? Então, a partir das equações de Maxwell aqui, ó, a gente pode encontrar a equação de onda para o campo elétrico e uma equação análoga para o campo magnético, né, cuja solução mais simples, né, é a solução harmônica do tipo E igual a E0 cosseno de ômega t mais ou menos K escalar R, né, é a velocidade dessa onda, né, que é esse número que aparece aqui, é 1 sobre C, é ômega sobre K, tá bom? E a gente tem uma coisa exatamente análoga para o campo magnético. Então, na verdade, a proposta é que a onda então seria uma perturbação eletromagnética, né? Então tem um campo elétrico, aqui desenhado em vermelho, um campo magnético desenhado em azul, que vão se propagando aqui perpendiculares um ao outro e perpendicular ao vetor de propagação K também, tá bom? Bom, mas ainda assim, nessa época, imaginava-se que essa luz poderia ser uma vibração de alguma forma, né, no meio, né, que era chamado o éter, né? Da mesma forma que a onda sonora, até que veio essa proposta aqui, então, de que na verdade era simplesmente uma perturbação do campo elétrico e magnético que se propagavam aqui no espaço e no tempo. Isso foi demonstrado, como nós sabemos, né, pelo experimento de Michelson-Morley, né, que tentaram medir então a velocidade da Terra com respeito ao éter, né, e na verdade observaram que isso era zero, né? Então, independente da direção em que era feito o experimento, dessa forma demonstrando a inexistência então do éter. Bom, pessoal, um outro personagem bastante famoso aqui, já se aproximando da nossa época aqui, né? Por volta de 1900, então, o Einstein também teve papel bastante relevante na área de ótica, né? Na verdade, mostrando que a luz tem comportamento de partículas, né? Essas partículas de luz então foram chamadas de fótons, né? Ele também mostrou, né, pela teoria da relatividade, que a luz ela tem velocidade constante independente do observador, da velocidade do observador, e que essa luz também era um fenômeno do espaço vazio. Além disso, né, o Einstein ele propõe então o processo de emissão estimulada, né, que é o princípio fundamental para o laser. Então ele foi a primeira vez que se propõe ou que se vem com a ideia da emissão estimulada. Então, se você tiver aqui um sistema que já tem um elétron no estado excitado, a presença de um fóton estimula o decaimento desse elétron do nível de energia E2 para o nível de energia E1, de tal forma que ele vai emitir um fóton, né, de mesma frequência e coerente com o fóton que estimulou esse decaimento. E, obviamente, isso é um mecanismo que permite a amplificação de luz, né? Então, logo que isso foi proposto, a ideia é, então há agora uma forma de se fazer amplificação de luz, porque agora você pode jogar esses dois fótons de volta no seu sistema, sair com 4 fótons e assim sucessivamente. Bom, isso aqui foi por volta de 1915, né, que o Einstein faz esse tipo de proposta, até que demorou bastante tempo, devido a várias questões de desenvolvimento, de encontrar mecanismos de se conseguir inversão de população, para que a emissão estimulada pudesse ser usada como uma maneira de se fazer amplificação de luz. Até que em 1960, então, o Meyman demonstra o primeiro laser, né, que aqui é um laser de rubi, né, foi um artigo publicado aqui na Nature. Então, basicamente, você tem aqui o laser, tem uma lâmpada, certo, helicoidal, que envolve a barra de laser de rubi. Essa lâmpada, então, dispara um flash de luz que excita o rubi, então você tinha luz laser sendo emitida aqui na região do infravermelho próximo. Logo após, então, ao desenvolvimento do laser, houve início vários experimentos, né, utilizando laser nas mais diversas áreas, né, das ciências, inclusive a primeira demonstração de um efeito óptico não linear, que são processos ópticos que requerem altas intensidades luminosas e que, portanto, até então não poderiam ser observados com as fontes tradicionais de luz que existiam. Bom, o primeiro experimento, então, que marca aqui o início, né, da ótica não linear é o experimento de Franken, que foi publicado em 1961, ou seja, logo um ano ali após o desenvolvimento do laser. Esse experimento, de fato, usa um laser de rubi, né, o mesmo laser desenvolvido pelo Meyman, uma lente que focalizava esse laser aqui, que opera em 694,3 nanômetros, infravermelho próximo.
num pedaço de quartzo, né? Quartzo é completamente transparente nesse comprimento de onda de 600 nanômetros, 694 nanômetros, que é um vermelhinho, então o quartzo é completamente transparente, mas mesmo assim, o que ele observou foi que para essas altas intensidades conseguidas aqui pelo laser, ao jogar a luz que saía do quartzo num prisma, ele observava, né, numa tela fotográfica aqui, né, uma chapa fotográfica, o feixe fundamental do próprio laser, 694,3 nanômetros, mas ele observava também um segundo ponto na chapa fotográfica, que correspondia a 347,15 nanômetros, ou 3.471,5 angstroms, ou seja, exatamente a metade do comprimento de onda, que estaria ligado então ao processo que a gente chama, em ótica não linear, de geração de segundo harmônico. Então, esses resultados foram publicados lá no PRL, né? E na verdade, se você busca lá na revista, você vai ver essa daqui é a revelação da chapa fotográfica, com uma reguinha aqui embaixo. Então isso aqui seria o feixe em 694 nanômetros, né? E aqui estaria o feixe no ultravioleta. Se você olhar lá na publicação, você vai ver que não tem nada aqui. É claro que a intensidade era bastante baixa, por se tratar de um processo não linear, porém os editores da revista acharam que o pontinho bem tênue que aparecia aqui era uma sujeira, um defeito, uma falha de impressão, e isso foi corrigido, foi apagado. Então isso ficou para a história, que o ponto foi removido, né, de uma maneira errônea pelo pessoal da editoração da revista. Bom, pessoal, existem vários processos ópticos não lineares, muitos deles são que geram efeitos bem fora do comum, tá bom? Então, através da ótica não linear, ou seja, utilizando luz de alta intensidade, a gente é capaz de alterar a cor do feixe laser, como eu comentei agora no processo de geração de segundo harmônico, pode fazer geração de outros harmônicos, geração de mais harmônicos. Pode-se também, como mostra essa figura, focalizar essa luz com altíssimas intensidades, né, muito maior, obviamente, do que o Franken usou. Você pode jogar essa luz infravermelha e sair do outro lado da luz branca, no processo chamado de geração supercontínua de luz branca. É possível também a gente alterar a forma espacial e temporal do laser, devido a esses processos não lineares, o que pode ser interessante tanto para a aplicação quanto para o entendimento de princípios fundamentais da interação da luz com a matéria. Tá bom? Bom, então aqui, qual a diferença entre ótica, como é que a gente pode, na verdade, tentar entender exatamente o que é a ótica linear e o que é a ótica não linear? Bom, basicamente, ótica, né, é um ramo da física que descreve o comportamento e as propriedades da luz e a interação da luz com a matéria. Ou seja, ela explica os fenômenos ópticos. A ótica não linear, na verdade, é uma sub-área da ótica. Então, ela é uma sub-área da ótica que descreve processos ópticos que ocorrem quando a gente opera, quando a gente trabalha com luzes de altíssima intensidade, tá bom? Por que a gente não vê efeitos não lineares no dia a dia da gente? Bom, por várias razões. A primeira delas, né, e a mais importante talvez, é que as intensidades luminosas que nós temos no dia a dia, elas não são altas o bastante para que os processos não lineares possam ser observados, tá bom? Segundo, porque a maioria das fontes são incoerentes e para muitos dos processos ópticos não lineares é preciso que a gente tenha luz de alta intensidade e coerente. Além disso, você poderia tentar observar, você poderia imaginar, mas puxa vida, eu não consigo ver nenhum processo de geração de harmônico. Bom, acontece que para você ver esses processos de geração de segundo harmônico, você tem que ter, por exemplo, uma certa simetria no teu material. E em geral, se você não preparar o teu material para que isso aconteça, você provavelmente vai estar na simetria errada, tá bom? E além disso, né, você tem ainda as condições de casamento de fase, né? Na verdade é uma situação em que a gente combina as fases aqui da onda de tal forma que esses processos acabam sendo identificados. E isso aí não é uma coisa que acontece sozinha na natureza. A gente, em geral, tem que trabalhar para que essas coisas tem que operar e manipular a interação não linear da luz com a matéria para que esses processos não usuais apareçam via, por exemplo, condição de fase média. Então, são por essas 4 razões aqui que, em geral, a gente não vê esses efeitos não lineares no nosso dia a dia, mas a gente vai estudar agora no transcorrer do curso todos esses efeitos de uma maneira mais aprofundada. Bom, pessoal, então para essa primeira aulinha introdutória era só isso que eu tinha para falar, então até a próxima aula.